Tudo começa em All City, a última fortaleza da humanidade. O fogo consumiu toda a cidade e por toda parte haviam os corpos de soldados que lutaram bravamente, mas perderam a vida. Um homem ainda estava vivo e mesmo sem esperança, continua lutando. E esse homem é o nosso protagonista, Colin Hall. Até o demônio que ele está enfrentando fica impressionado com o fato de ele ainda ter a determinação para continuar, mesmo sem ter nenhuma chance. Ele vai derrotá-lo. Por isso diz a Colin que lhe concederá a misericórdia de escolher como morrerá. Colin observa tudo, pensando se é assim que tudo vai terminar. Aparentemente, há um ano, os demônios começaram repentinamente sua invasão contra a humanidade. E antes que todos percebessem o que estava acontecendo, a capital real havia caído. Os soldados plebeus, na verdade, lutaram contra eles, mas eles não tinham a menor chance contra monstros que podiam usar magia. Basicamente, antes da invasão, a magia era um privilégio reservado aos nobres com linhagens sanguíneas superiores. Eles são conhecidos como os nobres supremacistas de linhagem sanguínea, que acreditam ser os heróis que salvarão a humanidade. No entanto, quando a invasão começou, eles não conseguiam acreditar que a magia não passava de brincadeira de criança para os demônios. Os nobres assistiram impotentes enquanto suas muralhas eram destruídas. Eles foram eliminados e suas famílias foram despedaçadas. Agora que Colin é o último sobrevivente, ele lamenta não ter conseguido um grimório específico antes, pois as coisas poderiam ter sido diferentes. Acabaram se tornando o que são. O demônio continua zombando dele, perguntando-lhe se ele finalmente decidiu como morrer, porque ele já está pensando em maneiras de fazer isso por ele. De repente, Colin responde, dizendo que ele fala demais. Essa mudança repentina choca o demônio. No fundo, Colin já havia decidido usar o que ele não queria usar desde o início. Colin se levanta e corre em direção ao demônio, mas este bloqueia seu ataque com facilidade. No entanto, Colin não está prestes a desistir. Colin intensifica o ataque, forçando o demônio a abrir uma brecha. Ele acaba cravando sua espada no peito do demônio, obrigando ele a recuar para trás. Como não há dano, o demônio zomba de Colin, perguntando se ele achava que poderia derrotá-lo apenas com esgrima. De repente, um corte aparece em seu braço, e o demônio grita de dor porque nunca pensou que pudesse ser cortado por um humano. Colin admite que é impossível cortar um demônio com ferramentas comuns, mas o que ele está usando atualmente é a espada proibida que sacrifica a alma e a força vital, o que é totalmente diferente do normal. Colin avança confiante em direção ao demônio e uma batalha feroz se inicia entre eles. Os dois trocam golpes de espada como em um treinamento regular, mas o desespero de Colin lhe dá a vantagem. Ele logo percebe uma brecha que aproveita imediatamente e consegue cortar o braço do demônio, mas desta vez o demônio segura sua espada. O demônio sorri para Colin, dizendo-lhe que o resultado poderia ter sido diferente se ele tivesse lançado um ataque surpresa com a espada proibida, mas infelizmente para ele não a tinha. Colin observa consternado enquanto o demônio estilhaça sua espada com um simples aperto, antes de empurrar sua cabeça com tanta força que ele é arremessado para longe. Colin geme de dor e decepção, porque nem mesmo seu trunfo foi suficiente para derrotar o demônio. O demônio se aproxima dele, dizendo que não sabe onde ele aprendeu aquela técnica impressionante, mas avisa que aquele é o seu fim. O demônio agarra Colin e o levanta. Ele o jogou no ar como se não fosse nada. Enquanto isso, Colin se arrependia amargamente, pois mesmo lutando com tudo o que tinha, o que ele conseguiu foi só arrancar apenas seu braço direito. Colin está completamente arrasado, e tudo o que ele pode fazer é pedir desculpas, para aqueles que confiaram nele para vencer. O demônio corta sua garganta e seu sangue escorre como um rio. Surpreendentemente, seu sangue toca o estranho grimório e consegue ativá-lo. Colin fica chocado ao abrir os olhos repentinamente e ver que ele ainda está vivo de alguma forma, o que é bem estranho. No entanto, ele está em um lugar estranho e de repente ouve seu nome, o que o faz reagir freneticamente. Ele grita. Ao perguntar quem estava atrás dele, Colin se surpreende ao ver o grimório flutuando no ar. O grimório conta a Colin que seu sangue o despertou e, por ter pressentido seu desespero, o tranquiliza. Colin ouve isso e concorda sem hesitar, pois não há nada que ele queira mais do que a chance de ser capaz de reescrever seus infortúnios. Mesmo sem saber quais são as intenções do Grimório, Colin não se importa. Já que Colin está em com o Grimório, então assegura-lhe que ficará ao seu lado dali em diante para ajudá-lo a dominar a magia. O Grimório se abre e bate. Colin é recebido por uma luz brilhante enquanto é instruído a entrar em um futuro diferente. No momento em que Colin abre os olhos em uma arena estranha, ele se depara com um gladiador vestindo uma armadura com uma máscara horrenda. O gladiador, conhecido como o açougueiro, empunha um martelo gigante e suas acrobacias mantêm a multidão em êxtase. Colin olha ao redor e percebe que ele está em uma arena de escravos. Ele também está segurando uma espada e um escudo, mas à medida que observa tudo ao seu redor, ele percebe onde ele está. O açougueiro brande seu martelo contra ele, mas ele se defende e a multidão, incluindo os nobres, delira. Um dos nobres recorre a um nobre supostamente importante, Vic, Conde, Slate, sobre como a luta é boa. Slate diz maldosamente que o papel dos plebeus é serem escravos, pois estão ali para entretê-los. Nesse instante, o açougueiro faz outro movimento, erguendo seu martelo tão alto que esmaga Colin completamente, sem deixar um grão de areia.
A arma do açougueiro acerta em cheio, deixando uma enorme marca. O impacto no chão levou a multidão ao delírio. O nome de Butcher ecoou pela arena, mas quando tudo se acalmou, eles ficam chocados ao ver que Colin ainda está vivo, e ele está pisando com confiança na arma do açougueiro, dizendo que o açougue não é ali. Nesse momento, Colin assimilou tudo e percebe que retornou ao passado. Era uma época em que ele era forçado a lutar como escravo. E como ele consegue sentir tudo, percebe que o Grimório se fundiu ao seu corpo. Já que as coisas chegaram a esse ponto, Colin decide que, a partir daquele momento, chegou a hora de mudar tudo. Ele avança contra o açougueiro e, com um único golpe poderoso, decepa a cabeça do sujeito. Colin usa o açougueiro como seu primeiro passo para mudar o futuro onde a humanidade foi destruída pelos demônios. Ele percebe que não tem escolha a não ser dominar a magia registrada no Grimório. Rigoroso consigo mesmo, ele sabe que é ilusão acreditar que pode mudar algo quando não passa de um escravo, e é por isso que precisa mudar. Colin olha para o horizonte, observando um homem, Darius Hall, senhor do território de Rime. Colin planeja encontrar o caminho para as tendas, como membro da família, e isso é algo que ele planeja fazer mais rápido do que em sua vida anterior, se tiver a oportunidade. Antes de entrar na arena, o mestre de Colin lhe dissera que os plebeus haviam apostado todas as suas economias nele para derrotar o açougueiro. Mas ele não podia fazer isso porque não podia desafiar os nobres que estavam apostando no açougueiro. Seu mestre implorou para que ele perdesse, pois caso contrário seria morto. Colin percebe que Slayce está tentando sacrificá-lo para subir na hierarquia. Esse é o lado bom do nobre, mas Colin planeja usar isso para entrar na família Hall. Colin arrogantemente exige que lhe tragam outro oponente. E nesse momento, os nobres que seguiram as palavras de Slayce e apostaram no açougueiro estão perdendo tudo. Eles lembram o quanto apostaram no jogo, mas Sila pede que se acalmem, pois o que estão presenciando também faz parte do plano. Enquanto isso, Darius está hipnotizado pelo golpe de Colin que decepou a cabeça do açougueiro. Ele pergunta ao seu mordomo de confiança o que ele acha disso. O homem responde que é algo fenomenal, pois até mesmo o Império, com seus melhores guerreiros, raramente conseguem realizar feitos como o que Colin fez. Darius diz ao seu mordomo que a melhor parte de tudo foi Colin desobedecer às ordens de Slave. Logo depois, outro oponente surge e diz aos nobres que confiaram nele que não precisam se preocupar, pois estão apenas tentando dar esperança a Colin para que tudo fique ainda mais interessante. Ele diz a eles que Colin será massacrado na próxima rodada, mas nem terminou de falar quando Colin o derrota. Ele o faz com tanta confiança que chega a colocar o pé sobre o adversário para demonstrar domínio. Slate não consegue acreditar no que ele está fazendo. Os olhos dele se arregalaram e os nobres imediatamente se voltaram para ele, dizendo que ele já estava se desviando do acordo. Ele estava se borrando de medo naquele momento. Será que Colin está fazendo exatamente o contrário do que lhe foi ordenado? Porque é interessante de assistir. Em sua vida anterior, Colin se lembra de que Darius almejava um mundo onde todos pudessem aprender magia igualmente, e confiou a ele esse ideal. No fim, eles falharam nisso, mas com sua habilidade atual, Colin está confiante de que pode conseguir. Seu primeiro passo é impressionar Darius se quiser uma chance para se infiltrar em sua família. Ele sabe que derrotar seus oponentes não é suficiente e ele precisa de algo ousado. Ele ordena que todos os gladiadores o enfrentem de uma vez e os tolos o obedecem. Eles correm em sua direção, mas sem saber, eles estão correndo para a morte. Com sua habilidade excepcional, Colin abate os gladiadores um a um. Enquanto isso, os plebeus pulam de alegria, pois estão ganhando muito dinheiro. Um dos gladiadores lança um ataque surpresa por trás, mas Colin bloqueia o golpe antes de cravar sua espada em seu corpo com tamanha força, que ela voa pelas costas. A espada viaja a uma velocidade tão absurda que quase decepa a cabeça de Slave, mas por sorte fica presa na parede atrás dele. A vida de Slave passa diante de seus olhos e ele fica furioso porque Colin o humilhou de todas as maneiras possíveis. Enquanto Colin sorri porque tudo está saindo conforme planejado, Slave está perdendo a cabeça pensando em como fará Colin pagar por tê-lo humilhado. Vendo como tudo está resolvido, provoca Darius a Slayce, dizendo-lhe que parece que a peça de xadrez se tornou o jogador e o pescador se tornou o peixe. Darius avisa-o de que seus planos já estão arruinados, e os outros nobres ficam furiosos ao ouvirem isso. Eles repreendem Darius, dizendo-lhe que ele está agindo como se o que está acontecendo não lhe diz respeito. Sendo ele o senhor do território de Rim, pergunta se ele pretende deixar impune um escravo humilde que desafiou um nobre. Eles saem impunes. Os nobres dizem a Darius que Colin deve ser executado, pois essa é a pena máxima que pode ser aplicada. No entanto, o humor de Darius muda imediatamente quando ele pergunta aos nobres se é normal eles desprezarem os outros. As palavras de Darius o atingiram em cheio e eles lhe perguntaram se ele ainda estava perseguindo seus falsos ideais. Eles explicaram que, 1000 anos atrás, seus ancestrais receberam uma dádiva. A magia concedida pelos deuses e uma hierarquia clara surgiram no mundo naquele exato momento. Slay afirma que, ao herdarem a magia, eles basicamente se tornaram muitos deuses. Mas, em vez de se comportar como tal, Darius se apega a ideologias estúpidas. Slate se aproxima de Darius e pergunta se ele planeja desafiar seu grande deus. Colin vê isso e imediatamente aproveita a oportunidade. Ele aparece repentinamente, perguntando a Slate se há algo de errado com o ideal de Darius.
Os nobres se assustam ao ver Colin sentado entre eles e começam a espumar pela boca, gritando com ele e perguntando por quê. Um mero plebeu faria de seu deus um tolo. Eles chamam os guardas para prender Colin, mas Colin faz a coisa mais chocante, pede para lutar com ele se quiser. É realmente um representante de Deus. Gemendo de frustração, mas como não suporta a humilhação, não lhe resta outra escolha senão entrar na arena para lutar contra Colin. Os nobres acreditam que Colin já está condenado por ter desafiado Slate para um duelo. Darius, por outro lado, observa atentamente para ver o que acontecerá. Acontece que Slate prepara sua magia enquanto revela seu aborrecimento por Colin ter arruinado seus planos e humilhado seu deus. Para piorar tudo, ele até desafiou-o para um duelo. E este é o ponto de ruptura de tudo. Enquanto prepara seu ataque, Colin ouve uma voz estranha em sua cabeça dizendo que Mana foi detectado. Imediatamente ele percebe que é o Grimório. E nesse instante, uma janela de status aparece diante dele, mostrando as estatísticas de Slat. Ele ainda está em um nível iniciante quando se trata de magia, e seu tipo de magia preferido é a magia do vento. Sua aptidão para magia também é baixa, enquanto seu nível de esgrima ainda é iniciante e ele não possui resistência à magia. Slate então libera sua magia mais poderosa, a lâmina de vento, para atacar. Colin por não estar disposto a perdoá-lo por tê-lo humilhado. Até mesmo Darius fica preocupado ao ver isso, pois sabe o que Windslate pode fazer com alguém. É basicamente uma magia que transforma o vento em uma lâmina que corta o inimigo em pedaços, e os nobres já estão apostando em quantos pedaços serão despedaçados. Seu corpo será retalhado. O ataque de Slate acerta em cheio, pois Slate esperava mostrar a Colin a diferença entre um nobre e um escravo. No entanto, o ataque supostamente poderoso de Slate apenas rasga a camisa de Colin e não causa nenhum dano ao seu corpo. O próprio Colin fica desapontado com isso, mas ao mesmo tempo, ele entende que a magia está em um nível iniciante, razão pela qual é fraca. Ao mesmo tempo, ele possui resistência mágica, que também está em nível iniciante. Colin também está feliz por a resistência mágica que adquiriu junto com o Grimório ter sido crucial no momento mais oportuno. Colin dissipa facilmente a magia, porque não é nada comparada à magia dos demônios. Slate e os outros nobres assistiram em choque total enquanto Colin facilmente anulava a magia de Slate, também avançando em sua direção a uma velocidade insana. Slate agarra sua espada, tentando bloquear o ataque de Colin, mas o ataque de Colin o sobrepuja, derrubando-o no chão. Colin encosta a espada no pescoço para mostrar que está completamente derrotado. De repente, o Grimório o avisa novamente sobre um ataque mágico iminente. Antes que Colin perceba, um círculo mágico aparece sob seus pés, e mãos esqueléticas e escuras o agarram, prendendo-o no lugar. Nesse instante, alguns cavaleiros vestidos em armadura prateada surgem na arena em resposta aos relatos de que Colin teria desafiado um nobre e insultado seu deus. A magia, a pressão sobre Colin aumenta ainda mais à medida que ele é completamente imobilizado, com os cavaleiros revelando que o estão detendo em nome de seu deus. Colin se esforça para encarar os homens com um olhar de soslaio e percebe que são os guardas de Deus. Neste mundo, a Torre Mágica é uma organização que era criada com o propósito de promover a supremacia da linhagem sanguínea e manter a autoridade de Deus. Os guardas de Deus estão sob a Torre Mágica e eles são composta por nobres da facção da supremacia sanguínea que possuem força muito superior à dos nobres comuns. Embora Colin pudesse facilmente romper a magia de contenção, ele se contém porque não pretende chamar a atenção dos superiores tão cedo. No entanto, ele tem outro plano e de repente grita, revelando ser Colin Hall, filho de Darius, o que é chocante. Todos estão atônitos porque esta é a primeira vez que ouvem falar que Darius tem outro filho. E Colin usou este plano, porque os guardiões divinos jamais tocariam em um nobre. Então, ele está esperando para ver como tudo se desenrolará. Slave pega sua arma, mirando em Colin, dizendo que está se fazendo de nobre apenas para salvar a própria pele. De repente, a voz de Darius ecoa pela arena, ordenando a Slave que pare o que está fazendo. Darius caminha até o local. Slave lhe diz que está prestes a acabar com Colin. Para surpresa de todos, Darius dá um tapa na cara de Colin, chamando-o de idiota por arrastar e manchar o nome da família na lama. Os guardiões da divindade e até mesmo os outros não conseguiam acreditar no que viam. Darius agarrou Colin pelo pescoço, dizendo-lhe que ele o entregaram à guilda dos mercadores para lhe impor disciplina, mas parece que não funcionou. Darius repreende Colin por ter levantado a mão para Slife e por ver como Darius está agindo. Colin percebe que sua aposta pode dar certo, afinal. Darius então pede desculpas a Slife pelo comportamento grosseiro que seu filho idiota demonstrou. Colin torna tudo ainda mais divertido ao contar para Darius que foi Slife quem começou tudo, mas Darius grita para ele calar a boca. Darius se vira aos guardiões da divindade, dizendo-lhes que ele mesmo cuidaria do filho para que todos pudessem voltar. No entanto, ele se recusa, dizendo aos guardiões divinos para não libertarem Colin. Slife aponta sua espada para Darius, gritando com ele, dizendo que ele só estava tentando enganá-lo com sua atuação ridícula. Slice garante a Darius que não vai permitir que ele tire Colin do cargo porque ele tem que matá-lo ali mesmo, custe o que custar.
Colin imediatamente usa as próprias palavras dele contra ele, perguntando se ele incluiu o território do Senhor da Rina. Em sua lista de ataques, Colin muda tudo, perguntando a Slay se ele está tentando levantar a bandeira da rebelião. Percebendo para onde a conversa estava indo, Slate rapidamente larga sua espada, dizendo que Colin estava entendendo tudo errado, pois essa não era sua intenção. O líder dos Guardiões Divinos então liberta Colin de sua prisão. O cavaleiro conclui que tudo não passou de um mal-entendido. Ele pede desculpas a Dario antes de lhe dizer que agora irão partir. Antes de partir, o líder dos cavaleiros diz a Slaif que definitivamente relatará o ocorrido à Torre Mágica e que eles irão contatá-lo para informar sobre o que descobriram. Slaif cai no chão frustrado, percebendo que está perdido. Ao saírem da arena, o líder dos guardiões ordena ao seu assistente que investigue Colin, pois tem quase certeza de que ele nunca ouviu falar Darius ter um filho. Ele sabe muito bem que Colin não é filho de Darius e este lhes diz para seguirem Colin e relatarem cada passo seu. No caminho para a propriedade dos Mars, Darius dá uma gargalhada estrondosa na carruagem, elogiando Colin por sua ótima atuação. Colin então expressa sua sincera gratidão a Darius. Acontece que Darius tinha ordenado ao seu mordomo, Cornel, que acertasse o pagamento para sua libertação. Nesse instante, Darius pergunta a Colin se ele já esteve em um campo de batalha, pois seus movimentos parecem os de um guerreiro experiente. Colin então conta sua história para o telão. Ele disse que foi criado em uma aldeia remota e que após a morte de seus pais, foi vendido para uma empresa de tráfico de escravos. Depois disso, um certo nobre o comprou e lhe ensinou as teorias básicas da magia e como lutar, como um verdadeiro pai faria. Colin diz que esse nobre o abandonou. Ele lhe apresentou um grande ideal, mas ele falhou. No entanto, desta vez, ele planeja corresponder às expectativas. Colin revela que está disposto a fazer qualquer coisa, mesmo que isso lhe custasse a vida. Suas palavras chocam Darius, que percebe que o ataque de Slate falhou porque Colin havia aprendido o básico de magia. Darius percebe que Colin tem um coração forte e com isso conclui que Colin pode ser capaz de realizar seus ideais. Momentos depois, ao chegarem à propriedade, Darius diz a Colin para entrar, garantindo-lhe que ele não é mais um escravo. No entanto, ele lhe diz que isso não significa que terá uma vida de paz e tranquilidade, pois a lei do mais forte prevalece. Darius diz a Colin que resgatá-lo e torná-lo nobre é tudo o que ele pode fazer para ajudá-lo, e que cabe a ele superar a próxima provação. Nesse instante, Darius chama Colin pelo sobrenome Hall e diz que está contando com ele. Colin solta um suspiro de alívio porque a primeira fase foi concluída. Finalmente concluído, é fato que os nobres casam com seus iguais para preservar a autoridade de sua magia e linhagem, e a família Hall é obcecada por essa supremacia sanguínea. No entanto, Dario é uma exceção, pois sua mãe era uma serva e ele sofreu um preconceito terrível. Mesmo assim, por meio de esforço incansável e superação de dificuldades, ele superou todos os obstáculos. Graças à sua força, ele ascendeu a um alto cargo e tornou-se o senhor do território de Rine, que é um nome conhecido por todos. Enquanto caminham pelo salão da propriedade, Darius diz a Colin que seu passado não importa para ele porque em sua casa, a força é tudo. Darius garante a Colin que lhe dará tudo o que ele desejar, começando por status, honra e até mesmo riqueza, se ele a tiver, as habilidades para conquistá-las. Já que Darius disse que lhe daria qualquer coisa, Colin o surpreende, perguntando se ele lhe daria de bom grado seu assento como Lorde, caso fosse isso que ele desejasse. A pergunta, isso choca tanto Darius quanto Cornel, mas, surpreendentemente, Darius ri disso como se não fosse nada. Darius garante a Colin que está disposto a lhe dar a vaga se ele tiver confiança suficiente para aceitá-la. Colin não ficou totalmente surpreso com a reação de Darius, pois sempre o conheceu como um meritocrata que acredita na igualdade de oportunidades para todos. Esse tipo de pensamento fez com que ele fosse desprezado pelos supremacistas de linhagem sanguínea e até mesmo seus inimigos estão dentro de sua própria família. Nesse instante, eles chegam ao salão principal e encontram a família de Darius esperando para recebê-lo de volta para casa. Fried Hall é seu filho mais velho e sua esposa é Katrina. Fried e Katrina o recebem dizendo que estavam esperando por ele. Mas Darius não fica totalmente satisfeito porque ele não avisou ninguém que voltaria. Casa. Isso só mostra que ele não consegue esconder nada da esposa. E Katrina afirma que os rumores se espalham rapidamente entre os cidadãos quando ele viaja. Katrina, ela menciona que até soube da disputa de Darius com o Conde Slave por causa de um certo escravo graças a um passarinho. Darius não fica totalmente surpreso, porque ele sabe que sua esposa tem espiões o seguindo. Colin também reconhece Katrina, conhecida como a governante nas sombras. Foi ela quem fez sua vida era um inferno na vida anterior, e ela se certificava de frustrar os planos de Darius. Afinal, ela herdou seu título e toda a fortuna de seu falecido marido. Os pais tratam Katrina como igual à primeira esposa, apesar de ela ser a segunda. Até o momento, atualmente, ela está preparando seu filho, Fried, como sucessor ao trono de Marcos. Colin caiu na armadilha dela em sua vida passada, mas está confiante de que isso não acontecerá. Desta vez, Colin cumprimenta a mulher e o filho dela, apresentando-se como Colin Hall. Fried ouve isso e quase desmaia imediatamente, começando a perguntar a Colin quem diabos ele é.
No momento em que ele está prestes a avançar para desafiá-lo, sua mãe o impede. Katrina então se vira para Cornel, perguntando-lhe como um mero escravo pode usar o nome de um nobre. Katrina repreende Cornel, dizendo-lhe que ele não está fazendo seu trabalho muito bem, mas Colin piora a situação sacando sua arma. Colin diz à mulher que recebeu o sobrenome do próprio Darius e que ele gostaria de saber se ela e o filho se opõem a essa decisão. A arrogância de Colin os oprime como uma navalha afiada, e Colin continua dizendo que se tornará o senhor do território no futuro e por isso fará com que todos se curvem diante dele. Isso enfurece ainda mais os dois, mas Darius não poderia estar mais satisfeito com tudo o que está acontecendo. Os criados e mordomos estão chocados com a confiança de Colin, perguntando-se o que ele quis dizer com se tornar o senhor do território. Katrina não aguenta mais e explode, repreendendo Colin por falar precipitadamente quando ele não passa de um escravo insignificante. No momento em que ela diz nesse momento, os mordomos e criados sacam suas armas e cercam Colin. Seguindo as ordens de Katrina para capturar Colin, no entanto Darius intervém, dizendo aos mordomos para ficarem quietos porque tudo o que Colin disse era verdade. Darius revela que, dependendo do seu desempenho, ele o considerará para o cargo de senhor do território. Freed protesta contra essa decisão, perguntando ao pai o que lhe aconteceu. Já que Darius, ao terminar de falar, Katrina decide que não tem mais nada a dizer. No entanto, ela lembra a Darius que, na propriedade, centenas de criados trabalham arduamente, mas apenas uma pequena parcela deles recebeu um sobrenome. Katrina conta a Darius que, com esse acordo, espera-se que nem todos fiquem satisfeitos. Sendo assim, ela sugere que coloquem Colin à prova. Darius pergunta o que ela quer dizer com prova, e Katrina responde que Colin precisa provar o seu valor, força para que todos fiquem satisfeitos. No entanto, se ele falhar, terá que seguir as regras da casa e sair em desgraça. Depois, Colin corta ao dizer que isso não é suficiente. Freed pergunta-lhe com confiança se ele está com medo. É por isso que ele não aceita esse acordo. Colin então diz que não faz sentido fazê-lo fazer o teste sozinho. Na verdade, ele acredita que todos deveriam fazer o teste, e o nome deveria ser dado a quem o passar. Collins afirma que o herdeiro deve ser uma pessoa realmente competente, e não algum fracassado que por acaso nasceu na família Hall. Isso se aplica muito bem a Freed, porque ele percebeu que Colin está zombando dele. Freed está espumando pela boca, pois nunca havia recebido esse tipo de ridicularização em toda a sua vida. Freed não consegue acreditar que precisa competir com servos e escravos pela posição de herdeiro. Está prestes a enlouquecer quando sua mãe lhe toca no ombro, lembrando-o de sempre permanecer elegante e sem se estressar por causa de um lixo. Katrina diz a Freed que ele possui o poder absoluto da magia, então eles deveriam simplesmente sentar e observar de cima. Mesmo estando irritado, Fred não teve escolha a não ser obedecer à mãe. Depois de tudo, Darius acabou concordando com o plano de Colin e ficou decidido que haveria um teste de seleção para os voluntários seriam recrutados exatamente em um mês. No entanto, até lá, Colin precisa trabalhar como um servo de baixo escalão, assim como fazia em sua vida anterior. Em seu caminho, nos alojamentos dos escravos, Cornel diz a Colin que consegue ver claramente que ele sabe exatamente o que Darius quer. Colin finge-se de desentendido ao ouvir isso, e a história de Colin ele foi acolhido por um certo nobre antes de conhecê-lo na arena de escravos. No entanto, informações obtidas da Associação de Escravos, Cornel disse ter ouvido que Colin foi trazido diretamente de uma aldeia remota. Cornel saca seu punhal, dizendo que Colin apareceu justamente quando Darius estava preocupado com quem o sucederia. Cornel agarra Colin e encosta a adaga em sua garganta, dizendo que tudo estava sendo conveniente demais. E Colin diz a Cornel que ele está certo, pois há lógica no que ele disse. No entanto, a Associação de Escravos é composta pelo tipo de pessoa que manipularia uma partida sem pensar duas vezes. Ele menciona que eles fez um acordo com Slate para tentar extorquir dinheiro das pessoas. Colin pergunta a Cornel se ele acha que a associação simplesmente o deixaria em paz depois que eles desobedeceram às ordens. Cornel para um momento para pensar nisso e se lembra de que o mercador lhe disse que a força de Colin era, na melhor das hipóteses, mediana, mas os movimentos que ele demonstrou durante as lutas eram claramente de um nível avançado ou até mesmo superior. Tanto na esgrima quanto na magia, existem níveis bem definidos pelo Império. A maioria das pessoas atinge seu limite no nível intermediário, mas apenas uma fração consegue alcançar o nível avançado e os níveis além desses estão em um reino à parte. Como a maioria dos nobres se concentra em magia, a habilidade deles com a espada é apenas de nível iniciante, mas em organizações especiais como a Guarda Divina, um nível avançado de proficiência é exigido. Cornel se pergunta se os comerciantes o enganaram com informações falsas apenas para se livrarem de Colin. Ao perceber a hesitação no rosto dele, Colin conclui que Cornel já havia chegado a uma conclusão. Então, Colin diz a Cornel que tem outra coisa a fazer. Diga a ele para esclarecer que não é um espião. Colin diz que, se fosse um espião, ele almejaria a posição de Lorde. E Cornel lhe pergunta o que ele quer dizer com isso. Colin explica que é típico de um espião infiltrar-se no círculo íntimo do alvo e explorar suas fraquezas.
Basicamente, isso significa que, se ele fosse um espião, estaria de olho na posição de Cornell e não na de Darius. Cornell ainda está confuso com isso, e Colin explica ainda que, se ele assumir o cargo de mordomo-chefe, descobrir as fraquezas do Lorde será moleza. Já que ele está chegando nesse ponto, Colin sugere que façam um acordo. Ele diz a Cornell que usará sua posição como servo para farejar os espiões de outros nobres. Mas, em troca, ele quer que Cornell coopere com ele. Cornell pergunta se ele percebe que, ao fazer isso, estará criando inimizades com outros nobres, e Colin responde com convicção que essa é uma situação de alto risco e alta recompensa. Além disso, se algo acontecesse com Darius, seu sonho de se tornar seu sucessor estaria arruinado. Ao ouvir isso, Cornell percebe que Colin também é bastante forte e inteligente. Como o negócio parece bom demais para ser verdade, Cornell só consegue imaginar se Colin tem outros planos em mente. No entanto, ele decide deixar suas preocupações de lado naquele momento e diz a Colin para segui-lo para que ele possa mostrar os seus aposentos. Os criados da casa estão divididos em 3 categorias que foram criadas por Caitriona. Há a classe alta, que são criados que servem Caitriona, Darius e o filho deles. Também existem criados de classe média que têm permissão para morar na mansão junto com eles. Sentados na parte inferior da hierarquia estão os criados de baixa patente que vivem nos aposentos separados. Além disso, os criados de baixa patente estão proibidos até mesmo de se aproximarem da mansão. E como Colin é um servo de baixa patente, suas principais tarefas serão recolher o lixo, cortar lenha e cuidar dos cavalos. Acontece que o pagamento por isso é de 3 moedas de cobre por dia. Cornell então lhe revela uma regra absoluta. Ele deve respeitar seus superiores, aconteça o que acontecer. Ao ouvir isso, Colin se vira para o lado. Cornell viu os veteranos já rindo porque supostamente tinham conseguido um novo brinquedo para brincar. Enquanto se afastava, disse a Colin que essas eram regras que haviam sido decididas por Caitriona. Tentando ser um bom sujeito, Colin se aproxima de seus superiores, se apresenta e diz que está ansioso para trabalhar com eles. Em vez de aceitar a boa vontade de Colin, eles sem mais nem menos resolvem agir como uns idiotas. Começam a zombar de Colin, insinuando que ele pode se tornar o próximo Lorde. Um deles se aproxima de Colin, dizendo que ouviu dizer que ele arrumou briga com a dona da casa. Os idiotas dizem a Colin que vão ensiná-lo a cumprimentar corretamente as pessoas. Um deles pega uma garrafa e a quebra. Ele usa isso como arma. Manda Colin se ajoelhar e depois ele deve dizer que está ansioso para trabalhar com eles enquanto dá tapas na própria cara. E que ele vai continuar com isso até que eles estejam satisfeitos. Um deles se superestima e agarra Colin pelo ombro, apontando o dedo para ele enquanto pergunta se ele entende o que eles estão fazendo. Perguntou a ele. Colin finalmente se cansou e agarrou o braço do cara, torcendo-o para trás, causando-lhe tanta dor que ele gritava de agonia. Até mesmo seus amigos assistem surpresos, e Colin termina a luta o chutando contra a parede, o nocauteando. Colin ainda não terminou com ele, pois se aproxima. Assim ele diz aos seus superiores que, já que eles disseram que ele não deveria se conter e acabaria dando tapas na própria cara, ele seguiria as instruções deles. Ele começa a dar tapas no cara para todos os lados enquanto dizendo-lhe que está ansioso para trabalhar com ele. Os outros dois perdem a compostura enquanto encaram Colin, espancando o amigo. O que está com a garrafa corre em direção a Colin e o outro tenta agarrá-la, mas Colin pega sua espada e arremessa contra o cara com a garrafa. Segurando a bainha, ele consegue lançar a espada e atingir o sujeito no rosto, derrubando-o no chão. O cara com a mesa observa horrorizado enquanto seu amigo cai no chão ao seu lado com o rosto desfigurado. Antes que ele perceba o que está acontecendo, Colin lhe aplica a sua própria punição. Colin salta em sua direção, chutando-o no rosto, lançando-o para longe. O cara ainda está tentando se recompor quando a espada de Colin aparece ao lado de sua cabeça, com Colin parado sobre ele, perguntando a ele se agora está satisfeito. O cara grita como um porco, dizendo a Colin que está mais do que satisfeito. Colin aceita sua condenação e decide recuar, mas o cara não vai se deixar humilhar por um garoto. Ele pega a garrafa quebrada e a atira, e corta as mãos do sujeito, deixando-o com uma lembrança que ele jamais terá. Esqueça, quando Colin se recolhe ao seu quarto naquela noite, decide praticar magia porque não sabe o que o futuro lhe reserva e não pode se dar ao luxo de relaxar. Aparentemente, quando Caitriona casou-se com Darius, substituiu a maioria dos criados da família Hall por pessoas de sua confiança e estabeleceu um sistema rígido. Graças a isso, o relacionamento entre os dois, que eram a situação que já era incompatível devido às suas ideologias, só piorou. Em meio a tudo isso, Cornell foi escolhido como mordomo para manter Caitriona sob controle. Basicamente, Cornell tem o poder de expulsar as pessoas afetadas por Caitriona e até mesmo de se envolver na escolha do herdeiro. Isso significa que ninguém poderá se tornar o herdeiro sem a aprovação de Cornell. No entanto, na vida anterior de Colin, a morte de Cornell se tornou o catalisador para que Caitriona repentinamente adquirisse o poder de se impor na posição de sucessor. Colin sabe que as coisas não teriam terminado da mesma forma se Cornell estivesse vivo. Por outro lado, Colin está preocupado com o fato de que ele só possui resistência mágica de nível iniciante, e é por isso que precisa de uma magia que sirva tanto para ataque quanto para defesa.
Colin recorre aos recursos do Grimório, que logo o invade e ele geme de dor enquanto o conteúdo do Grimório começa a fluir para sua cabeça. É como se estivesse sendo picado por 1000 formigas. Uma quantidade avassaladora de energia percorre seu corpo. A sensação é de que seu sangue, ossos e alma estão sendo engolidos por lava incandescente. Um eco surge em sua cabeça chamando seu nome enquanto tentava preencher seus pensamentos com coisas que faria. Colin logo percebe que atingiu seu limite atual. Mas ele não está totalmente satisfeito com isso, pois sabe que os nobres têm uma vida fácil graças à sua linhagem. Surpreendentemente, isso só lhe dá mais motivação, pois ele quer superar todos. Assim, Colin continua se esforçando até finalmente desmaiar. Na manhã seguinte, Colin sai dos aposentos e vê que seus superiores já estão trabalhando. Ele os provoca. Disseram que tinham acordado cedo e ele também pensou que o atacariam durante a noite. Os criados não puderam dizer nada, pois não estavam dispostos a sofrer uma segunda rodada do que Colin havia feito. O que fizeram com eles no dia anterior. Colin sorri porque eles têm sorte de não o terem atacado, pois teria sido desastroso para eles. Colin encara a janela de status e percebe que adquiriu magia, mas ainda está no nível iniciante, enquanto sua esgrima está no nível de grão-mestre. Colin sorri, porque seus esforços não foram em vão e tudo correu bem. Colin boceja com uma atitude despreocupada, dizendo que está exausto do treinamento. Na noite anterior, ele só ia comer alguma coisa. Seus superiores estavam furiosos, mas não podiam fazer nada contra ele. Pouco depois, a guarda apareceu no alojamento e os criados imediatamente inclinam a cabeça perante os guardas e seu líder careca, que é o vice-capitão. Um criado está a buscar água quando os guardas aparecem, então ele não sabia da chegada deles. Um dos guardas se revolta e lhe dá um chute no peito, mandando-o parar de ficar parado no meio da rua. A água que ele carrega acaba derramando no sapato do capitão. Ciente de que estava em apuros, o criado se curva diante do capitão, implorando seu perdão, pois tudo aconteceu enquanto ele estava distraído. O capitão, por sua vez, age com gentileza. Ajoelhando-se diante do servo, disse-lhe que não o culpava. O cara está prestes a comemorar sua fuga quando Baldi lhe diz que quer seus olhos, pois não estão funcionando. Sem hesitar nem ter piedade, ele arranca os olhos dos servos da maneira mais horrenda. Os outros servos só podem assistir impotentes. Um dos guardas zelosos demais ordena que os servos se levantem e fiquem de joelhos em vez de o olhar fixamente. Enquanto todos seguem a ordem, Colin anda por aí totalmente alheio ao que acontece ao seu redor. Colin está mais concentrado no que deve comer, assim o cara que perdeu as mãos no dia anterior chama imediatamente a atenção de Baldi para a arrogância de Colin. Ele acrescenta que foi Colin quem cortou suas mãos e aconselha o capitão a ter cuidado, porque ele obviamente não é normal. Em vez de ouvir o cara sem braços, o capitão decide chamar Colin. Colin se vira casualmente e pergunta se ele quer as mãos dele. A ligação também foi interrompida. O cara revida, dizendo a Colin que ele e seus homens não são tão fracos quanto Darius e Katrina. Os guardas imediatamente sacam suas espadas e caminham até Colin, dizendo-lhe para ele cortar seu próprio braço ou eles o ajudariam com isso. Já que decidiram seguir o caminho da violência, Colin também lhes dá uma escolha, perguntando se preferem manter os braços ou suas cabeças. O capitão muda repentinamente de rumo, dizendo a Colin que eles não estão interessados em brigar com gente como ele. Em vez disso, eles têm outra pessoa que vai lidar com ele. Ele é o antigo campeão da arena de escravos, Dak. Acontece que Dak é um reserva do núcleo da guarda, portanto ele é um servo de nível médio. Mas ele não é um estranho para Colin. Na verdade, ele fica surpreso por encontrar Dak em tal situação, pois em sua vida anterior eles eram amigos próximos. Com as cicatrizes em seu corpo, Colin descobre que Dak estava sendo espancado pelos guardas momentos antes. Colin então pergunta a Dak se ele vai lutar no lugar do capitão, e Dak aponta sua espada para Colin, dizendo-lhe que a regra estabelece que servos de baixa patente obedecem a servos de patente média e os mais novos obedecem aos mais velhos. Dak acredita que quem quebra a regra deve ser punido. Colin pergunta a Dak se ele não tem permissão para reclamar. Mesmo que ele seja, Dak está sendo tratado muito mal, e essa pergunta o atinge com tanta força que ele tem dificuldade em responder. Dak permanece imóvel e, antes que todos percebam o que está acontecendo, Colin passa correndo por ele. Empunhando sua espada num piscar de olhos, ele alcança o capitão e encosta a espada em seu pescoço, pronto para abri-lo ao meio. Os guardas ficam atônitos e gritam em choque, sem entender como Colin conseguiu chegar até o capitão. Nem mesmo Dak acredita no que vê, pois Colin simplesmente passou por ele num instante. No processo, ele agarra sua espada. Com uma espada no pescoço, o capitão ainda tenta agir com arrogância, gritando com Colin e perguntando quem ele pensa que é. O cara revela que foi escolhido pessoalmente por Friede e que, se o machucar, vai se tornar inimigo de Friede e dos criados. Colin olha em volta e ele... Ao ver os criados olhando para ele de forma estranha, Colin decide recuar. O capitão acredita que seu blefe funcionou e diz a Colin que não pode deixá-lo sair impune. No entanto, ele tem algo mais a fazer antes de direcionar sua raiva para Colin. De repente, os guardas cortam Dak com suas espadas como punição por reprise. O decepcionar. Como se isso não bastasse, ainda perfuram a mão de Dak com uma espada enquanto lhe dizem que ele desperdiçou a oportunidade perfeita para mostrar seu valor. Vendo como estão tratando Dak,
Colin perde a cabeça e os ataca furiosamente, cortando suas cabeças. O capitão aproveita a oportunidade para atacar Colin pelas costas e não hesita em fazê-lo. No entanto, Colin reage instantaneamente e corta a espada do capitão. Colin avisa ao capitão que da próxima vez não será sua espada, mas sim sua cabeça. Colin parte para cima dele, pronto para lhe dar uma lição, mas, numa reviravolta surpreendente, Dak ainda vem em socorro do capitão. Ele bloqueia o ataque de Colin. Isso deixa Colin se perguntando por que Dak ainda está ajudando o cara mesmo depois do que aconteceu. Dak empurra Colin para trás, dizendo-lhe para parar de cometer mais crimes. Dak segura firmemente sua espada com a mão ferida, e vendo a dor que Dak está sentindo, Colin diz ao capitão que vai deixá-lo ir, mas avisa que não haverá uma próxima vez. Colin manda os guardas embora e depois que eles saem, pergunta a Dak por que ele está lambendo os pés deles. Embora ele seja mais forte do que eles, Dak se vira apenas para dizer a Colin que ele está acabado porque não deveria ter desafiado o capitão. Quanto ao porquê de ele estar agindo como um tolo, Dak diz que não tem obrigação de contar a Colin porque ele está prestes a morrer. Dak joga sua espada para ele, dizendo que pode ficar com ela, já que aquela espada lhe traz azar de qualquer forma. Mais tarde, o capitão ainda pune Dak, o mergulhando sua cabeça em um jarro d'água em vez de agradecê-lo por salvar sua vida inútil. Dak pede desculpas ao cara e é jogado no chão como lixo. Um dos guardas pergunta ao capitão se ele vai deixar Colin sair impune, mas ele revela que não tem intenção de fazer isso. O capitão ordena ao seu subordinado que espalhe a notícia de que Colin declarou guerra aos servos de elite para que eles possam destituí-lo de seus cargos, numa tentativa de isolá-lo completamente. Por outro lado, Colin ainda não consegue entender a recusa de Dak em revidar. Pouco depois, os criados sentam-se para comer, e os servos de alta patente recebem o melhor do melhor, enquanto os servos de patente média também recebem uma porção generosa. Os de patente inferior, por outro lado, têm que fazer fila para receber sua comida, que é péssima. Colin, que estava com fome, aparece para pegar sua própria comida, mas o criado que servia a comida se recusa a servi-lo. Ele chega a pegar o prato na frente de Colin e devolver a comida para a panela. Colin se vira e percebe que os criados o encaram de um jeito estranho. Mas, em vez de discutir com eles, ele faz algo chocante. Ele passa por um dos criados de meia patente e dirigem-se à sala de jantar reservada para os servos de alta patente. Para a surpresa dos criados, Colin chega à sala de jantar e empurra dois deles, chocando-os ainda mais. As criadas não perdem tempo e exigem que alguém intervenha e Pitio retire Colin da área. Colin caminha até a mesa de jantar para pegar a comida que deseja enquanto os criados o cercam, perguntando o que ele está fazendo. Colin os ignora até que Cornel aparece, dizendo a Colin que ele está parado onde os servos da elite comem. Mesmo assim, Colin parece não se importar, e os outros criados imediatamente exigem que Cornel o castigue. Cornel percebe que as coisas vão piorar se ele não fizer nada. Ele resolve a situação rapidamente e conclui que tudo não passou de um mal-entendido, já que Colin ainda não conhece bem o lugar. Cornel então diz a Colin para segui-lo, e os outros criados observam, desapontados, enquanto Cornel leva Colin embora sem puni-lo, exatamente como queriam. Cornel então pergunta a Colin se ele se esqueceu da regra da obediência absoluta aos seus superiores, e Colin diz que ele também se esqueceu. No entanto, ele lembra Cornel de que Darius disse que os recompensaria com base em suas habilidades, e, considerando a situação atual, ele tem forças para conseguir uma refeição decente. Nesse instante, Cornel lhe diz que aceitou sua proposta anterior, garantindo-lhe que o ajudará com suas atividades diárias, a partir desse momento. Em troca disso, Cornel quer que Colin encontre o espião que está escondido na casa. Momentos depois, eles avistam um sinal de busca e Colin fica surpreso ao ver isso. Ele pergunta a Cornel por que Darius está indo para o campo de caça tão cedo pela manhã. Cornel revela que houve relatos de algo incomum na Floresta Escura e ele planeja investigar enquanto caça.